Hoje a nossa aula é sobre tipos de fração. Bora lá para a gente aprender. Primeiro nós temos as frações próprias, né? E temos um exemplo aí. A Lourdes fez 3 pães iguais, né? Quer dizer, com o mesmo tamanho, né? Para que eu possa comparar, tem que ser com o mesmo tamanho, para os 3 filhos dela. Então, cada criança vai dizer aqui o seguinte: o André, vou comer 2/3 do pão. Então, ele pegou esse pão, dividiu em 3 partes e comeu 2. A Giovana, vou comer 4/8, então dividiu o pão em 8 partes e vai comer 4. A Carla, vou comer 3/6, dividiu em 6 partes e comeu 3. Então todos eles vão comer menos do que o pão inteiro, né? Vai sobrar pão. Então é uma fração própria, né? Menor que 1, tá? Então frações próprias são as frações menores do que o inteiro. Elas têm o numerador, que é o de cima, menor do que o denominador, que é o algarismo que fica na parte de baixo das frações. Então, aqui eu tenho 2/3, 4/8 e 3/6. Então, quando eu vejo que 2/3 é uma fração que é menor do que o inteiro, eu posso observar que eu tenho o numerador menor que o denominador. Quando eu faço essa representação em desenho, eu vou ver que com um único desenho eu consegui pegar as 2 partes que eu precisava e ainda sobrou uma. 4/8, né? Eu tenho 4/8, numerador 4, denominador 8. Quando eu faço essa representação em desenho, eu vou ter um inteiro dividido em 8 partes e vou tomar 4 partes. Então, fração própria, numerador menor do que o denominador, certo? Quando eu tenho a fração 3/6, então eu tenho também uma fração própria, numerador 3, denominador 6. Então, eu vou ter, quando representar com desenho, 3/6, um inteiro dividido em 6 partes e eu tomei apenas 3 dessas partes, tá? Então, essas representações, elas me mostram que frações próprias são frações menores do que um inteiro. Frações impróprias. As frações impróprias, elas são o contrário, né? Elas podem ser iguais a um inteiro ou maiores do que um inteiro, tá? Então, no caso aqui, ó, o Marcos comprou 2 barras de chocolate. Então, ele tinha 2 barras. Essas 2 barras, elas estão divididas em 4 partes iguais, todas as 2. E o Marcos já comeu o que dessas barras? Ele comeu uma barra inteira mais 2 pedaços da outra. Então, ele comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, né? De um inteiro que estava dividido em 4. Então, ele precisou de 2 inteiros para fazer essa divisão. Então, observe que o Marcos comeu mais do que uma barra de chocolate. Então, 6/4 é maior do que 1. Então, 6/4 é uma fração imprópria. Lembrando que quando eu vou fazer essa divisão, tá? 6/4 eu divido o inteiro em 4. Se eu não tenho inteiro suficiente para comer as 6 partes, eu vou ter que ter um novo inteiro, como é o caso aqui, né, das barras de chocolate. As frações que representam inteiros, né, que também não são próprias. Então, olha aqui, ó, o João comprou 3 pizzas e dividiu cada uma em 3 partes iguais. Então, ele tem as 3 divididas em 3 partes iguais. Então, uma pizza corresponde a 3/3. Uma pizza só. 1, 2, 3. Então, 3/3. 2 inteiras vão corresponder a 1, 2, 3, 4, 5, 6/3. 3 pizzas inteiras correspondem a 9/3. Tá? Então, olha como que a gente vai verificar. Essas frações, elas vão representar. 3/3 representam o quê? Um inteiro. É uma todinha. 6/3, 2 inteiros. Tá? Então, porque eu vou precisar de 2. E 9/3, 3 pizzas inteiras, certo? Então, essas frações também são impróprias. Então, frações impróprias são frações iguais ou maiores do que o inteiro. As frações impróprias têm o numerador igual ou maior que o denominador, tá correto? E nesse caso aqui, ó, para eu descobrir quantos inteiros que eu vou ter na fração, basta eu dividir o de cima pelo de baixo. 3 dividido por 3 é um inteiro. 6 dividido por 3, 2 inteiros. E assim sucessivamente. Aí vamos lá para algumas atividades para que vocês entendam melhor. Então, a primeira fração aqui, ó, 2/3, 7/7, 2 meios,
3 sextos, 3, 4 décimos, 4 sétimos, 4 oitavos. E aí eu vou querer saber aqui quais são as frações menores do que 1. Então, o que são frações menores que 1? São aquelas frações em que eu tenho menos do que um inteiro representado. Então, eu vou ter o quê? Numerador vai ser menor que denominador. Então, é isso que eu tenho que procurar aqui. Quais dessas frações que eu tenho o numerador menor do que o denominador? Então, eu vou ter 4 sétimos, 2 terços, 3 sextos e 4 oitavos e 4 décimos. 7 sétimos é o mesmo que um inteiro. 2 meios também é o mesmo que um inteiro. 3 aqui são 3 inteiros. Então, não são menores do que 1. Então, as menores que 1 são essas. Seguindo, 21 décimos, 5 sétimos, 3 sextos, 5 nonos, 13 nonos, 1 sétimo, 6 quartos, 7 quintos. Agora eu quero as frações maiores do que 1. O que a gente viu lá atrás? Frações maiores que 1 são aquelas que têm o numerador maior que o denominador. Agora ficou fácil, né? Então vamos lá. A gente tem 21 décimos, 13 nonos, 6 quartos, 7 quintos. Mais algum? Não. Por quê? Todos os outros que a gente tem aqui, a gente tem o numerador menor do que o denominador. Então, elas são todas próprias, né? Eu não vou ter uma outra aqui que seja imprópria. Agora, olha aqui. Eu tenho essa representação aqui. Eu tenho 2 inteiros. O inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Lembra que você só conta as partes da divisão de um dos inteiros. Não é para contar os dois e falar que foi dividido em 12, não. Foi dividido em 6. Cada um foi dividido em 6. E eu pintei quantas? Eu pintei 6 mais 3, 9. Então, eu pintei 9 sextos. Neste aqui, o inteiro foi dividido em 2 partes. E eu peguei 3. Então, por isso que eu precisei de mais de um inteiro. Aqui, o inteiro foi dividido em 3 partes. E eu peguei 3. Então, eu precisei de um inteiro todinho. Do outro, eu nem precisei. E esse aqui, o inteiro foi dividido em 4, mas eu peguei 6 partes. Então, se eu precisava pegar 6 partes, um inteiro não é suficiente, já que eu estou dividindo em 4 pedaços, correto? Então, aí agora eu vou ter as frações. 9 sextos. 9 é a parte colorida, 6 a quantidade em que foi dividida. 3 meios. 3 partes coloridas, o inteiro dividido em 2. 3 terços. Inteiro dividido em 3, eu pintei 3 partes. 6 quartos. Inteiro dividido em 4 e eu pintei 6 partes. 4 quartos. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho uma barra de chocolate aqui dividida em 4 pedaços. Então, eu tenho 4 quartos essa barra inteira, tá? 4 quartos representa para mim a barra todinha. Então, eu tenho um inteiro. 8 quartos. Uma barra dá 8 quartos? Não, uma barra dá 4 quartos. Então, eu vou precisar de outra barra. Então, agora eu tenho 8 quartos, que eu represento dessa forma aqui, 8 quartos, que é o mesmo que eu dizer que eu tenho 2 inteiros. 12 quartos. Então, agora eu vou precisar de um inteiro, 4 quartos. 2 inteiros, 8 quartos. 3 inteiros, 12 quartos. Então, essas 3 barras de chocolate, elas vão permitir que eu tenha um total de 12 quartos. Ou seja, 3 barras inteiras, né? Neste caso, eu tenho 3 barras inteiras. 16 quartos, 4 quartos. 8 quartos. 12 quartos, 16 quartos. Então, eu precisei de quantas barras inteiras? 4. Então, eu tenho 4 inteiros. 16 quartos é o mesmo que 4. Quantos inteiros que eu tenho em cada fração seguinte aqui, ó? 20 quintos. Lembrou que eu falei da divisão? Então, eu vou dividir 20 por 5, eu sei quantos inteiros que eu tenho. Eu tenho 4 inteiros. 24 oitavos, eu vou dividir 24 por 8 e eu vou ter 3 inteiros.
21 sétimos, eu vou dividir e vou ter 3 inteiros. 18 sextos, eu vou ter, isso aí, 6 inteiros. 12 quartos, eu vou ter, parabéns, 3 inteiros, tá? Então, quando eu tenho uma fração que ela representa inteiros, o número que está representando o numerador é sempre um múltiplo do denominador. Agora a gente vai fazer uma comparação, lembrando dos sinais aqui, né? Maior, menor, igual. Então, eu tenho essas frações aqui. 3 terços, 2 quartos, 8 quintos, 1 sétimo, 8 quintos, 3 quartos, 8 oitavos. Então, eu vou comparar aqui se elas são maiores, menores ou iguais a 1. 3 terços, igual a 1. 3 dividido por 3 é 1. 2 quartos, menos do que 1, porque eu dividi o inteiro em 4, só pintei 2. 8 quintos, olha que eu tenho numerador maior que denominador, então ela é maior do que 1. 1 sétimo, menor que 1. 8 quintos, maior do que 1. 3 quartos, menor. 8 oitavos, igual a 1. Então, lembra sempre, tá? Deu para dividir o de cima pelo de baixo e deu exato? Igual. De cima, maior que o de baixo, menor. De cima, menor que o de baixo, desculpa, menor. De cima, maior do que o de baixo, maior do que 1, tá? Então, fica bem atento com esses detalhes para poder vocês, né, terem um pouco de noção. Agora eu tenho aqui, ó, 2 terços, 1 quarto e 7 oitavos e 1 sexto, muito bem, e 1 meio. Então, agora eu vou ter as representações aqui embaixo. 1 sexto, 1 meio, 2 terços, 7 oitavos, 1 quarto. Essa é uma atividade que vocês tiveram que fazer, né, na aula online, e alguns não deram conta de fazer a representação com desenho e nem de escrever como que é a fração. Então, agora vamos ver aqui, né? Eu vou fazer a ligação. No primeiro ali, então, eu tenho 2 terços. No verde, eu tenho 1 quarto. Vermelho, 7 oitavos. No marrom, eu tenho 1 meio. E o rosa, eu tenho 1. Agora eu tenho outras frações aqui, 3 sextos, 21 décimos, eu tenho 2 terços, eu tenho 4 décimos, eu tenho 1 quarto, eu tenho 5 nonos, eu tenho 13 nonos e eu tenho 3 terços, né? Qual dessas frações aqui que vai representar para mim igual a 1 inteiro, né? Eu tenho 3 terços que é igual a 1 inteiro. Por que que ele é igual a 1 inteiro? Porque 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, ele é igual a 1 inteiro. As em vermelho, elas são o quê? Menores que 1 inteiro. Elas estão circuncidadas de vermelho aqui, ó. Tá? Circuladas, desculpa, usei a palavra errada. 3 sextos, né? 2 terços, 4 décimos, 5 nonos e 1 quarto. Correto? E aí a gente tem as verdes, que elas são o quê? Maiores do que 1 inteiro. Observa que o numerador maior que o denominador, tá? Então, isso já caracteriza para mim que elas são frações maiores que 1 inteiro. Aqui eu tenho 3 sextos, 6 oitavos, 2 terços, 5 quartos. Gente, eu estou fazendo questão de ler as frações para que vocês possam ouvir e gravar, tá? Então, agora que eu tenho a representação, 3 sextos, dividi em 6, pintei 3. 6 oitavos, dividi em 8, pintei 6. 2 terços, dividi em 3, pintei 2. 5 quartos, dividi em 4, pintei 5. O que aconteceu aqui? Eu precisei daqui de 2 figuras, porque a divisão era em 4, mas eu precisava pintar 5. Então, eu vou ter frações maiores que um inteiro ali. O que é maior do que um inteiro aqui? É essa fração aqui, porque ela está representando para mim mais do que um inteiro. As outras vocês podem observar que apenas um inteiro foi capaz de representar. Agora eu tenho aqui um terço e um terço, né? Quando eu junto um terço 3 vezes, eu vou ter
3 terços. Cada pedaço representa 1 terço, então eu tenho 3 terços. 3 terços representa 1 inteiro. 7 pedaços. Agora aqui, ó, eu tenho os mesmos pedaços lá, dividido, né? Cada uma delas está dividida em 3 partes. Só que eu quero consumir 7 pedaços. Se eu quero 7 pedaços, uma é suficiente? Não. 2 são suficientes? Não. Então, eu vou precisar de 3, vai sobrar para mim, é claro, né? Mas eu vou precisar de 3 para eu poder conseguir representar, porque eu vou precisar de 7 terços. Então, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 pedaços aqui em cima vão representar para mim 7 terços. 5 pedaços. 5 pedaços vai representar para mim o quê? Eu vou precisar de 3? Não, 2 já são suficientes. E eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. E ela foi dividida em 3, então, portanto, eu tenho 5 terços. Então, continuem estudando, tá? Vejam quantas vezes for necessário, tá? Torna a assistir, tá aqui no YouTube, tá facilitado para vocês. Eu sei que alguns têm dificuldade para poder estudar sozinhos, mas não desistam não, tá? Porque com fé a gente chega lá. Um abraço.